Próxima questão diz o seguinte, auditor do TCE Bahia 2023. Uma empresa varejista de eletrônicos compra computadores de um fabricante e os armazena em depósitos antes de serem entregues em suas diversas lojas. A empresa então transfere esses computadores entre armazéns internos, gastando R$100 mil. Ainda, após transportá-los até uma das suas lojas, acabou incorrendo em mais uma transferência entre lojas no valor de R$20 mil. Considerando as informações apresentadas, os custos dos estoques, tá, se manterão independentemente dos gastos apresentados, aumentarão em R$20 mil, as despesas aumentarão em 100, reduzirão em 100 mil, e as despesas aumentarão em 20 mil, aumentarão em 120 mil, aumentarão em 100 mil, e as despesas aumentarão em R$20 mil. E agora aqui, novamente eu vou te provar que o examinador da FGV, ele não tem mãe, tá? Por quê? Não tô brincadeira aí, é modéstia à parte, tá? Auditor TCE Bahia 2023. Porque que é o seguinte, o que a gente estuda, isso aqui é o próprio enunciado do CPC 16, tá? Isso aqui é o próprio enunciado do CPC 16. O que nós já cansamos de estudar é o seguinte, deixa eu abrir o CPC aqui para que vocês possam entender o que eu estou falando, tá? Só para que vocês possam entender o que eu estou falando. O que a gente estuda quando nós estamos vendo o CPC 16 é o seguinte, ó, vem aqui comigo, na tela. Tela diz o seguinte, tela. Aqui se diz o seguinte, ó. Exemplos de itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecido como despesa do período em que são incorridos. Gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma e outra fase de produção. Então, gasto com armazenamento, em regra, é lançado como despesa na DRE, exceto quando nós estamos falando do processo produtivo. É exatamente o que nós falamos já para vocês em algumas vezes aqui das nossas aulas da Escola Contábil, lembra? Então, quando nós estamos falando de armazenamento, a regra é a seguinte, essa é a regra. Se a mercadoria, se o produto, ele está acabado, ele já é um produto pronto, você lança como despesa na DRE. Se faz parte do processo produtivo, aí você vai lançar como custo do estoque. Tá? Tão simples quanto isso. Só que o que a FGV entendeu aqui nessa questão? Vejam, é uma empresa varejista, então nem tem que se falar em processo produtivo. Para mim, quando falou ali que é uma empresa varejista que está comprando computador, isso aqui já é um produto acabado. Então, os valores que, cara, ela teve a título de armazenamento, né, ele vai afetar o custo do estoque? Sim ou não? Em tese não, certo? Em tese não. Então eles se manteriam independentemente dos gastos apresentados. Essa seria a resposta plausível, mas não foi esse o entendimento do examinador da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então o que aconteceu? Essa empresa varejista, ela compra computadores de um fabricante. Então vem aqui. Então o fabricante, tá? Ele vende computadores para quem? Para varejista. Só que antes de serem entregues, vai armazenar em depósito. Mas você concorda comigo que o computador já está prontinho da Silva? Então, em tese, não faria muito sentido lançar isso como custo, tá? Então, ela transfere depois para armazém interno. Armazém interno, que gasta aí mais R$100 mil aqui, nesse armazém interno. Que é um armazém da própria companhia, pelo que eu entendi. Transfere esses computadores entre armazéns internos, né, que são armazéns da própria companhia. Aqui ela gasta 100. E depois ela transfere entre as lojas R$20 mil. Então o que dá a entender aqui? Qual seria a dinâmica na minha humilde concepção? São gastos com armazenamento. De qualquer forma, são gastos com armazenamento de produtos que já estão prontos. Não faria sentido você colocar isso no processo produtivo. Até porque o próprio enunciado falou que trata-se de uma empresa varejista. Então, por se tratar de uma empresa varejista, cara, no meu entender, seria tudo despesa. Mas o que a FGV ela entendeu nessa questão? Tá? Ela entendeu que entre o fabricante e o depósito, beleza, e do depósito para o armazém interno, esse valor ele é reconhecido como custo. Tá? Ele é reconhecido como custo. E essa transferência que você faz de uma loja para outra, essa sim
é lançada como despesa. Então, esse foi o entendimento da FGV, que o custo do estoque vai aumentar em R$100 mil e a despesa vai aumentar em R$20 mil. O que eu acredito que pode ter sido o entendimento da Fundação Getúlio Vargas? Porque aqui no CPC 16 fala o seguinte, ó, item 15, vem aqui comigo. Aqui no CPC 16 fala que outros custos que não de aquisição nem de transformação devem ser incluídos no custo dos estoques somente na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e condição atuais. Então, o que eu penso que aconteceu aqui? Eu penso que a FGV, embora o item 16 exclua os gastos com armazenamento, eu entendo que o que eles fizeram aqui foi o seguinte, falaram, opa, beleza. Então, aqui, esse gasto aqui nesse primeiro armazém, esse gasto para você chegar aqui, né? Entre armazém internos, na realidade, né? Esse primeiro gasto de R$100 mil que você teve aqui é para deixar os computadores no seu local e nas condições atuais. Por isso você incluiu no custo. Enquanto o segundo não, porque eles já passaram da condição e do local atuais. Mas você teria que ter novamente uma bola de cristal para adivinhar o pensamento do examinador da FGV, porque a questão não deu nenhum indício nesse sentido, tá? Então, mais uma vez, provamos que o examinador da FGV não tem mãe, tá?